Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, almas perfumadas. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eliane Linhares, estou aqui para divulgar a doutrina espírita e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, o livro Calma. A leitura e a reflexão são extremamente interessantes mais uma vez. Emmanuel é rico de ensinamentos. E hoje, mais uma vez, acompanhada do meu delicioso chimarrão. Vem comigo, bora lá! Então, pessoal, o título do nosso estudo de hoje é Prevenções Negativas. Mais uma vez, um capítulo extremamente importante. Como nós vamos nos prevenir contra as questões negativas que acontecem na nossa vida. Então, o que Emmanuel vem nos ensinar? Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Porque como nós vivemos num mundo muito atribulado e com muitos problemas, é importante e é primordial que mantenhamos, né, os nossos pensamentos, as nossas ideias com clareza e principalmente o pensamento positivo. Porque assim, quando nós nos mantemos positivos, a nossa vibração, nosso padrão vibratório, ele fica mais elevado. E ele se elevando, ele vai receber auxílio dos espíritos mais esclarecidos e evoluídos que nós. Então, assim, nós temos que lutar arduamente, literalmente, pessoal, arduamente, para mantermos os nossos pensamentos positivos, ver a vida com mais otimismo, ter bom ânimo, ter fé, esperança, que as coisas vão melhorar na nossa vida, independente dos problemas que estejamos passando. Continua então Emmanuel. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Gente, isso é difícil, né? Eu falo por mim, porque nós vivemos momentos da nossa vida, na nossa existência, que nós ficamos muitas vezes num momento assim tão negativo e pensando tão negativo que a gente acaba projetando, imaginando, digamos assim, que nós vamos passar por determinadas dificuldades, que nós vamos passar por N problemas, e entretanto isso pode até não acontecer, então a gente sofre por antecipação, não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes eu já me peguei nessa situação, sofrendo por antecipação, e daqui a pouco o problema que eu achei que eu ia passar nem aconteceu. Então, uma das recomendações do Emmanuel é que a gente mantenha o pensamento positivo, que olhe as situações que nos cercam com olhos positivos e principalmente tentando ver o que aquela situação difícil que está nos afligindo traz de ensinamento, né? Então, pensamento positivo é a primeira regra que Emmanuel nos recomenda. Doença em casa ou em ti mesmo? Ele pergunta. Tem doença em casa ou tu tá doente? A aflição, desespero, no caso, não substituirá providência ou medicação, que exigem serenidade para o êxito devido. Então não adianta nós estarmos doentes ou alguém doente da nossa família e a gente entrar em desespero. Mas cá entre nós, é difícil, né? É muito difícil. Porque como nós não conseguimos, como é que eu vou dizer, ter domínio da situação e depende dos outros, a cura, o tratamento, desculpa. Então nós ficamos aflitos.
Mas o que que o Emmanuel diz? Que nós temos que ter serenidade. E sim, ir ao médico, e sim, fazer o tratamento adequado, e sim, manter a serenidade, a tranquilidade para que a cura aconteça. Mas eu confesso para vocês que eu acho bem difícil isso, né? Ah, porque justamente pelo fato de não controlar. Mas, embora eu ache difícil, eu estou executando, eu estou tentando. Uma hora eu acerto, outra hora eu desanimo, né? Mas eu procuro sim tentar manter esse padrão positivo, como diz aqui, né? Substituir essa aflição e desespero por serenidade. Respira fundo, entra em prece e pede esse auxílio que tanto nós necessitamos. Continua Emmanuel. Provações de familiares ou amigos, algum ente querido, algum familiar, algum amigo está em provação, o que que nós temos que fazer quando isso acontece? Lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão, né? Então não temos que nos levar à questão da lamentação, lamentar pelo sofrimento, né? Ou pela provação que um familiar ou um amigo esteja passando, né? Não temos que colocá-lo mais ainda no fundo do poço. Muito antes pelo contrário, né? Nós temos que levar uma palavra de bom ânimo, de coragem, de força e principalmente de esperança e fé, né? Procurar fortificar essa fé dentro dos corações que estão passando, né, por provações. Essa é a nossa tarefa, né? Porque quando a gente faz isso, toda ação no bem que nós praticamos, ela volta para nós em dobro, meus irmãos. Então, quando a gente pratica esse tipo de caridade, o que que nós estamos fazendo, né? Levando uma palavra iluminada de confiança e compreensão. Nós estamos plantando uma semente de esperança naquele coração. E esse bem, essa caridade que a gente faz para o outro, volta para nós. Parentes difíceis? Quem não tem, tem. Todos nós temos, né? E aí o que que ele fala? Queixas e reproches não tomarão lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. O que que é reproches, né? Críticas. Então o que que ele diz? Com os parentes difíceis, não adianta a gente ficar se queixando da atitude do outro, se queixando da atitude do outro, ou criticando. Isso não vai melhorar a situação, isso não vai nos ajudar, mas muito antes pelo contrário. Ele pede que tenhamos bondade e aceitação, né? Porque nós praticando a bondade e aceitando os nossos parentes difíceis, né, como eles são, nós estaremos colaborando para que um clima de harmonia e de paz permaneçam entre nós e os nossos parentes difíceis, né? Amigos que se afastam, ele pergunta, reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção do que de reprovação. E isso acontece, né, nos nossos círculos de amizades, porque nós vivemos num mundo com muitos compromissos, com nossos problemas pessoais, problemas de trabalho, objetivos, sonhos. E o que que a gente faz, né? Às vezes a gente se aproxima de um amigo, amigos em geral, e daqui a pouco a vida nos conduz para um outro caminho e a gente acaba se afastando, né? Como um processo natural. E o que que o Emmanuel diz, né? Não tem como a gente julgar, avaliar e reprovar a atitude desse amigo, né? Porque se realmente
ele é amigo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos compreender que ele está passando por dificuldades, ou porque tem alguns sonhos que quer realizar, ou seja lá, um motivo independente do motivo do nosso amigo, ele precisa muito mais da nossa bênção, da nossa compreensão, da nossa compaixão, do que da nossa reprovação, né? Então, mais uma vez, Emmanuel nos convidando a mudar o nosso olhar, a forma de ver o outro, né? Continua então, Emmanuel. Acidentes reclamando socorro, desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. E acontece, né, meus irmãos, acidentes dos mais diversos tipos, né? E inclusive pedindo o nosso auxílio, a nossa intervenção. Então, quando acontece esse tipo de situação, não adianta nós nos desesperarmos. O desespero só vai fazer com que a situação se complique, né? Então, o que que nós temos que ter? Nós temos que ter iniciativa, nós temos que ser proativos, nós temos que dar esse apoio para as pessoas que estão passando por essa situação de acidentes, né? Porque muitas vezes as pessoas precisam justamente de ação naquele momento. Não dá para eu entrar em pânico e não ter esse espírito de ajudar e auxiliar a pessoa naquele momento. Entretanto, a recomendação, eu acho que é importante a gente ter um olhar mais sereno e crítico em relação aos tipos de acidente. Vamos supor que é um acidente de automobilístico ou envolvendo moto, enfim. Nós não temos que nos desesperar ao ver o acidente, mas sim ter serenidade para agir. Nós não podemos movimentar a pessoa, nós não podemos dar água para a pessoa, né? Existem alguns cuidados que são fundamentais para preservar a vida do acidentado, ok? Então, qual é a iniciativa que nós devemos, num caso desse mais grave? Chamar a polícia, chamar a SAMU, né? Pedir para que venham dar assistência correta para quem está envolvido no acidente. Movimentar a pessoa jamais, porque às vezes a gente, na intenção de auxiliar, a gente acaba prejudicando muito mais o acidentado, a vítima, né? Então tenhamos cuidado nesse aspecto. Mas sim, tomarmos a iniciativa de ligar para a SAMU, de isolar o local do acidente, sim, podemos fazer isso, e é recomendado, né? Emmanuel nos recomenda, mas muita atenção e muito cuidado nas nossas ações, para que a gente não acabe prejudicando o outro. E aqui um item bastante importante. Boatos? Pergunta Emmanuel. Usa o teu arquivo do silêncio. Quando nós ouvimos fofocas, boatos, né? A nossa primeira intenção é ouvir, julgar e muitas vezes comentar em relação a esse tipo de situação, né? E o Emmanuel nos pede silêncio. É outra coisa difícil, né? Mas não desanimemos. Vamos aprender a tomar água. Eu brinco, né? Nessas situações de fofoca, de boato, a melhor coisa que tem, ou até mesmo em situações de brigas e discussões, a melhor coisa que tem é a gente botar um gole d'água, 2 goles d'água na boca e não engolir, ficar com a água na boca, porque assim a gente evita de provocar um mal maior para o outro e para nós mesmos. Continua Emmanuel. Acusações contra alguém, eis chegado um grande momento para o exercício da caridade.
Olha só, gente, que, que interessante, né? Em vez de ficarmos acusando o outro, tu errou, tu fez isso de propósito, tu quis me prejudicar, não é para fazer isso. Se nós queremos nos prevenirmos das negatividades que chegam até nós, né? Nós temos que dar a outra face, como disse Jesus, né? Se te baterem numa face, oferece a outra. Mas não é oferece a face física, né? Mas sim, se alguém te agride, né? Se alguém te ofende, oferece a face do silêncio, oferece a face da compreensão, oferece a face do perdão, né? E é isso que Emmanuel nos convida, porque nesses momentos de acusações, nós calarmos, né, é uma caridade. Então, não propagarmos a fofoca, não darmos, não acolhermos essa acusação que fazem contra nós e muito menos acusarmos o outro pelos erros e desvios deles, né? É um belo exercício e uma bela oportunidade de praticarmos a caridade. E por fim, conclui Emmanuel, em qualquer crise do cotidiano, ou seja, qualquer crise que estejamos passando, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Então, meus irmãos, estamos sempre envolvidos pela luz divina, estamos sempre com o amparo dos amigos espirituais, e vejam que todos os ensinamentos que Emmanuel nos traz, eles são placas iluminativas no nosso caminho, né? E que quando a gente segue essas placas, nós vamos identificando nessas placas, né, formas de nos tornarmos mais calmos, serenos, de vivermos uma vida mais tranquila, de termos um sono reparador, livres de pesadelos, de termos a nossa consciência tranquila, enfim, de termos uma paz na alma. São ensinamentos riquíssimos que, quando nós colocamos em prática, nós realmente começamos a desfrutar de uma felicidade relativa na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Então eu concluo esse vídeo pedindo mais uma vez que tu divulgue nas redes sociais, que tu te inscreva no nosso canal, que tu curta lá, clique no sininho para ir recebendo as atualizações, os nossos novos vídeos. E nos encontramos então na próxima semana com mais um vídeo. Fiquem aí com Deus, que a luz e a paz de Jesus te envolva. E eu deixo aqui o meu carinho e um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.